Seja muito bem-vindo a mais um Exatcast, o podcast do Grupo Exat, onde traz diversos empreendedores de sucesso para compartilhar as experiências deles com vocês. Então hoje a gente vai falar com uma pessoa extremamente especial que tem resultados excepcionais dentro desse mercado e com certeza vai agregar muito na sua vida e nos seus negócios. Então seja muito bem-vindo, Olívio, muito obrigado por estar irmão. aqui, prazer Obrigado ter você pelo aqui convite. com a gente. E hoje a gente vai falar sobre as tendências de 2025. O que a gente enxerga do mercado, o que a gente acredita que vai ter grandes potenciais de escala em 2025 e como que você consegue aplicar isso realmente no seu negócio. Então, assim, o que você enxerga hoje do mercado digital como um todo? Qual que é a sua visão de mercado mesmo, de timing de mercado? Como que você enxerga essa perspectiva? Tá. Falando um pouco de mercado, para quem já está no mercado, eu acho que isso que a gente está fazendo aqui, gerar conteúdo, esse ano é a mina de ouro. Acho que já está muito mais do que claro que geração de conteúdo, criar audiência é algo a médio ou longo prazo, mas que vai te dar muitos frutos. Então você não precisa ser um influenciador com milhões de views, milhões de seguidores. Você só precisa ter a sua audiência qualificada e que queira consumir seu conteúdo e depois você vende alguma coisa, óbvio, dando valor para essa pessoa. Então eu enxergo, e é algo que eu tô que eu tô apostando muito, investindo meu tempo, minha energia nisso, é a criação de conteúdo, a criação da minha marca pessoal em si. Porque com isso você vende tudo, né? Com isso você cria um ecossistema, com isso você cria uma percepção de valor, um universo em volta daquela marca, que no caso é a sua marca pessoal, e qualquer coisa que você venha oferecer à sua comunidade, que é um negócio que a galera não fala muito no mercado, mas assim, grandes marcas que vendem milhões e que são gigantes de mercado, elas têm uma comunidade forte. Então elas trabalham esse pertencimento, elas trabalham essa ambiência, né? E eu acho que é aí que tem um grande diferencial. E falando isso de comunidade, acho que é muito mais uma tribo, né? É você juntar pessoas que estão na mesma frequência, no mesmo objetivo. Por exemplo, hoje em dia está muito em alta marcas de grupos de corrida. Porque são pessoas que estão na mesma tribo, na mesma frequência, têm os mesmos interesses. E a marca, por si só, não é nada sem a comunidade. Exato. E tem um líder ali, que é uma marca pessoal de alguém. Então, eu acho que você ter uma marca pessoal forte, você produzir coisas embaixo desse guarda-chuva é o caminho para os próximos 5 anos aí, para quem realmente leva o mercado a sério, leva como uma profissão. E é o que a gente estava falando até, acho que um mês atrás, que a criação de conteúdo, a sua marca pessoal, você, Mohamed, como um negócio, é a sua aposentadoria. É o que você vai construir hoje e vai perpetuar. E outra coisa também, imagina seus filhos, seus netos, verem o conteúdo que você fez, você gerou. Você não passou pela vida sendo mais um, você trouxe impacto realmente. Exato, isso que você falou é um ponto extremamente importante, porque é muito fácil as pessoas verem daqui a 10 anos e falar, caramba, olha o audiovisual desse cara, olha como esse cara se comunica bem, olha isso daqui, mas tipo assim, lá o seu primeiro vídeo que tá no YouTube, que é tipo totalmente amador, diferente de hoje, 10 anos depois, as pessoas olham, nossa, eu quero fazer igual isso, mas ele não quer começar. Ou seja, ele fica criando um mundo fictício que ele quer ter aquela expertise ou ele quer ser tão bom quanto, só que ele não tem horas, não tem tempo de tela, não tem horas de prática. E isso acaba atrasando muito o processo. Coloca milhares de barreiras mentais querendo atingir, estar onde você está, só que você não começou assim. Não paga o preço. Eu acho que esse é o grande não vive problema. O processo, né? Esse é o grande problema. A galera quer ter o resultado, mas não quer pagar o preço. Exatamente. Quer andar de Ferrari, mas não quer ficar a noite sem dormir, não quer correr risco, não quer, tipo... Quer que as coisas aconteçam milagrosamente. É isso que muita gente não está disposta a fazer, a correr o risco. A imergir em um assunto, a realmente estar disposto ali, estar obcecado em ter resultado. Por exemplo, a gente almoçou agora, a gente estava falando de estratégias de YouTube. Não é coisas que pessoas normais fazem num domingo, ficar falando de estratégia de YouTube. Não, a gente está obcecado em crescer, em ter resultado. Então a gente troca figurinha, a gente fala disso, a gente está pagando o preço. A gente está sacrificando as nossas coisas, consumindo conteúdo, trabalhando, executando.
e vendo o processo, né? O primeiro vídeo que eu postei não é tão bom quanto o vídeo que eu postei ontem, então é sempre melhorando. Mas eu acho que o caminho que eu vejo para o digital hoje, para quem quer ter um negócio sólido, é começar essa construção de comunidade, de conteúdo, de audiência e de marca pessoal. O que você entende disso? O que você acha que... Eu acho que é isso e, assim, cada dia mais a concorrência vai estar mais acirrada. Então, para você começar, para você que começou em 2019, foi um timing. Para você que vai começar em 2025, é outro timing. Para você que vai começar em 2026, é outro timing. Total. Porque se você for ver em 2024, inteligência artificial e todo esse rolê cresceu absurdamente. Tudo que está acontecendo hoje está crescendo catastroficamente muito rápido. Sim. Então, assim, ou você entra nessa onda, ou você pega 2025 para iniciar no mercado. Cara, tipo, as pessoas elas não pensam. Você acha que o mercado digital ele vai crescer ou diminuir conforme o tempo? Crescer. Não tem como ele não crescer. É impossível. As pessoas estão na internet, as pessoas estão comprando na internet, as pessoas querem aprender na internet, as pessoas querem comodidade, elas querem conveniência, elas querem ter aquilo ali na palma da mão, pegou aqui o celular, pediu um iFood, comprou, comeu, já era. Tá mais que óbvio já, né? Quem não tá na internet não tem voz. Não tem. Se você não tá na internet, você não existe. Você não existe. Você não existe. Porque a gente vive no metaverso. Óbvio, a gente tá falando de um cenário atual. Aí a pessoa, não, mas o Rockefeller, ele não tinha internet. Exato. Mas, mano, você quer comparar você com o Rockefeller? Mas ele comandava, a família comandava os canais de mídia da época. E a gente tá vendo por uma ótica de quem quer crescer também. A gente tá vendo por uma ótica de quem é criador, não de quem é consumidor. Né? A gente tem essa ótica, essa perspicácia de entender as estratégias, de saber por que aquela pessoa tá fazendo aquele vídeo, por que aquele Reels viralizou. A gente enxerga tudo como estrategista, né? Sempre. Não como, nossa, esse vídeo é engraçado, me fez rir. Não, a gente tem essa ótica de criador mesmo, não de consumidor. Exato, e essa é uma ótica que eu tenho, assim, para tudo que eu faço. E sempre que eu saio na rua, a todo momento, eu chamo isso de radar online. Exato. É você observar as situações e ver onde se encaixa. Teve um rolê, eu não sei se você viu, da Mayra Card e do chefe de cozinha. Não. O chefe de cozinha estava lá, na casa da Mayra Card. Ele foi e estava cozinhando e foi tirar uma foto. Na hora que ele pegou o celular para tirar uma foto, a filha da Mayra Card falou, você tem um Samsung? Samsung é celular de pobre. Tem até um vídeo, se a galera aí pesquisar, você acha. Samsung é celular de pobre. E aí, o cara pegou, estavam filmando isso, não sei como que vazou, mas vazou. E aí, qual que é o rolê? O cara tinha um Samsung da última geração. Só que a Samsung ela não estava com rodar online. Ela não pegou esse timing, inverteu isso, criou uma narrativa e vendeu muito mais. Ela simplesmente ficou quieta. Então, no dia a dia vão acontecer situações, isso deu uma hipótese, mas vão acontecer situações tipo essa que você pode aplicar para o seu negócio. Sim. Ou entender, beleza, essa pessoa aqui está aplicando isso no negócio dela. Como que eu modelo isso? Como que eu trago isso daqui pro meu mercado? Exato. Como que eu inovo? Como que eu pego isso daqui como referência e crio algo diferenciado? Mas isso é porque você tem essa ótica de criador, de estrategista, de homem de negócio. Você entende aquilo ali. Igual você falou, a Samsung não teve essa perspicácia, né? Eles poderiam transformar esse limão em uma limonada. Total. Fazer uma campanha em cima disso. Convidar a filha para, sei lá, conhecer a fábrica, alguma coisa assim. Mas é porque você tem esse radar. Tem marcas que têm esse radar. A Stanley. Sim. Teve uma mulher que teve o carro incendiado e ela tinha um copo da Stanley dentro do carro. Ela foi, o carro pegou fogo, quando terminou ali, limpar tudo e tal, ela foi, entrou e o negócio dela da Stanley estava gelado, com pedras de gelo, e ela mexendo assim no vídeo. E aí, Sério? A Stanley viu isso, porque viralizou muito, foi lá e deu um carro zero pra mulher. Só que imagina o quanto de repercussão isso teve pra Stanley como marca. Gigantesco. E esse investimento que, tipo, sei lá, 20, 30 mil dólares se tornou algo gigantesco porque as pessoas começaram a falar. E aí todo mundo começou a repercutir sobre. É igual quando o Elon Musk lançou o Cybertruck, que era o carro
mais forte que existia, ele foi lá, deu uma martelada e quebrou o vidro, né? Obviamente, deve ter sido estratégico isso, porque repercutiu de uma maneira gigantesca. E esgotou as vendas, a pré-venda. Então, é usar essas artimanhas, ter o radar ligado, igual você falou, e não ficar para trás. Tá sempre online, né? Boa. Você acredita... Assim, o que você enxerga sobre o mercado digital ser para todo mundo? Você acredita que o mercado digital é para todo mundo? E se sim, você acredita... Por que você acredita nisso? Eu acho que o mercado digital, ele é sim para todo mundo, porque ele é muito democrático. Qualquer pessoa pode entrar, se a pessoa se esforçar, ela pode entrar no mercado digital. Não é, por exemplo, medicina. Não é para qualquer pessoa. Para ser médico, você tem que gostar, você tem que amar, tem que, né, fazer uma cirurgia ali, ver sangue. Tem gente que não, né? Eu não curto, Agora, não. exato. Agora, o mercado digital, eu já vi gente pobre, rica, mãe, solteira, homem, mulher, criança. A gente vê adolescente aí ganhando muito dinheiro com o mercado digital. Então, eu acho que é sim para todo mundo. E por que você acredita que nem todo mundo tem sucesso? Porque algo que eu vejo de pessoas próximas até, pessoas que já me pediram ajuda, pessoas, amigos, ou até mesmo familiares, as pessoas não estão dispostas a realmente fazer dar certo. Elas começam para ver se dá certo. Mas nada na vida é assim. A gente faz até dar certo. Eu me ferrei muito, me ferro até hoje, em vários negócios. A gente faz, apanha, perde, volta, não desiste. Eu acho que só perde quem desiste. E muita gente desiste cedo. Muita gente está sempre pulando de galho em galho. Então eu acho que esse é um dos motivos. E já aconteceu comigo também. Eu já pulei de galho em galho e falei, não, calma aí. Se eu focar nisso aqui por 1 ano, vai dar certo, não tem jeito. Tá dando certo com várias pessoas, vai dar comigo. Então, mas eu preciso fazer o que tem que ser feito. Então eu acho que o motivo de muita gente não ter sucesso é desistir. Porque não importa, se você não parar nunca, não desistir, uma hora vai dar certo. Mas existe uma diferença, né, entre a pessoa insistir e persistir. Exato, você tem que corrigir os erros durante o caminho, não tem jeito. Você continuar cometendo os mesmos erros, não. Você tem que perceber que você progride, que você está evoluindo. Aí tem que fazer análise, tem que ver, observar os seus erros, a sua evolução ou não. Mas eu acho que quem está no caminho, não desistindo e corrigindo a rota durante o caminho, não tem como dar errado. A gente tem informação, a gente tem pessoas que estão ensinando o tempo inteiro. Inteligência artificial. É impossível você dar errado. Hoje você constrói qualquer coisa com ChatGPT e Por boa que só dá paciência. errado com você? Tem um monte de gente ganhando dinheiro, tem um monte de gente tendo sucesso. Se a pessoa tá tendo sucesso, por que só vai dar errado com você? Tem alguma coisa que você não sabe, que você ainda não tentou. Eu acredito muito que... Você acredita que é para todo mundo no mercado? Então, vou chegar nisso daqui, mas o que me destravou? Tipo assim, o que realmente que eu acredito assim, que eu fosse falar uma coisa assim para qualquer pessoa que tivesse que encaixar na mente dela, seria isso. Tipo assim, cara, se o Olívio foi e o Olívio fez... Exato. Ele não tem um QI maior do que você. Exato. Ele entendeu alguma coisa que você não entendeu. Exatamente. Ele testou algo que você não testou. Ele sentou em alguma mesa que você não sentou. Ele escutou alguém que você não escutou. Ele leu um livro que você não leu. Ele tem alguma informação que você não tem. Concorda comigo que quando você descobrir essa informação vai dar certo pra você também? Total. O que diferencia eu e você do Elon Musk? A informação que ele tem. O conhecimento, a informação, a rede networking, todas as sinapses que ele fez. Tudo. Os erros que ele teve, que a gente não errou. É que o erro ele se torna experiência, bagagem. Eu costumava enxergar erro como erro, mas a partir do momento que você muda essa chave e fala, não é um erro, é um aprendizado. Porque eu sei que aquilo ali não dá certo, então eu aprendi que não dá certo. Então eu vou fazer tudo o oposto para que dê certo, né? Isso é que a maioria das pessoas, até eu, erro muito. E a outra é você ser sábio o suficiente para olhar o erro do outro e não cometer. Que é algo mais inteligente possível. Você Mas não é mais difícil. É muito mais difícil porque a maioria é cabeça dura. Eu sou uma pessoa que é cabeça dura. Entendi. Quando não acontece comigo, eu acho Mas que... aí tem a importância de ter mentores também, né? Porque o mentor, ele evita o seu erro ali. Por exemplo, quando a gente é pequeno, a gente tá na escola, aí tem um amigo nosso que aprendeu um truque no futebol ali, um drible, aprendeu a girar a caneta.
ele sabe alguma coisa que você não sabe. Só que você sabe que você é capaz de fazer aquilo. Aí você vai lá e pede uma ajuda pra ele. Como é que você faz isso? Já teve essa situação com você alguma vez, na escola, na infância? Ele fala, não, faz assim, ó. Você gira a caneta desse jeito, usa assim. Ou seja, ele te deu uma informação, você não precisou ficar errando ali milhares de vezes. Então eu enxergo o mercado online, até cursos. Eu faço muito essa analogia. Eu nunca falei isso, mas eu enxergo muito assim. É algo que alguém já aprendeu e o seu amigo tá te ensinando. Porque quando na infância, eu tenho a humildade de aprender com todo mundo. Pessoas mais novas que eu, pessoas mais velhas. Todo mundo tem algo a agregar. Eu sei que eu vou aprender com qualquer pessoa, mas nem todo mundo tem essa humildade de aprender. Mas aí que tá, você aprende nem só coisas boas, você aprende até o que não fazer. Exato. Então sempre você vai ter um aprendizado. Exatamente. Ou de fazer ou de não fazer. Exatamente. Então é tipo comer um peixe. Quando você vai comer um peixe, você não come o espinho, você come a carne. Então é a mesma coisa dessa maneira. Você tem que enxergar a situação, enxergar o que é o espinho e o que é a carne. Porque a sua mãe falou, ó, cuidado, tem espinho, não come. Alguém ali te deu essa orientação, entendeu? Então é muito mais inteligente do que você ir lá, comer o espinho e morrer, né? Você aprende com o erro dos outros ou com alguém te ensinando. Boa, um questionamento que eu tenho. Beleza, eu sou a pessoa aqui que tá em casa nesse exato momento, eu tô assistindo esse podcast, mas eu tô no momento da minha vida que eu não sei o que fazer, que eu já tentei várias coisas, nada deu certo. Você enxerga que dentro do mercado digital existem habilidades que condizem com o tipo de persona? Por exemplo, se você é uma pessoa mais introvertida, consequentemente você não vai dar tão certo em vendas, em atendimento ao cliente, porque você fica mais na sua. Quando você é extrovertido, você tem mais tendências a gostar de venda, de comunicação e etc. Total. Você entende que tem esses perfis de pessoas e assim, se sim, como que essa pessoa identifica qual que é a profissão melhor para ela dentro do mercado digital? Com certeza, eu tenho certeza. Arnaldo. Não, a galera... Quer dar uma pausa? Suave. Eu tenho certeza que existe sim perfis para cada... Não para cada profissão, mas perfis que a pessoa vai desempenhar melhor dentro do mercado. Tem pessoas que são mais técnicas, que gostam mais de analisar dados ali, que gostam de ver números de campanha. Pessoas mais criativas, que podem até ser um copywriter, talvez, mas isso tudo também é treinado. Pessoas mais comunicativas, que gostam de comunicar, gostam de falar, que aquilo ali é muito natural para a pessoa, com certeza ela na frente das câmeras, criando conteúdo, ou numa reunião de vendas vai ser muito melhor. Eu acho que tem pessoas que naturalmente são encaminhadas para cada perfil, e eu acho que você tem que fazer uma autoanálise mesmo. O que eu gosto de fazer? Eu sou bom em quê? Como que o meu dia ideal? O que eu faço que me enche, me realiza? Não precisa se realizar 100%, porque ninguém ama o que faz. A gente faz o que dá dinheiro, né? O cara que inventou o palito de dente, ele não vende porque ele ama, sabe que dá dinheiro. Mas enfim, é uma autoanálise mesmo. Você pode utilizar muito o ChatGPT para te ajudar nisso. Cara, isso daí é assim... Eu acredito que qualquer pessoa que existe hoje no mundo e não usa o ChatGPT, ela tá muito atrasada. Exatamente. Ela tá extremamente atrasada, mano. Porque assim, você quer um terapeuta? Usa o chat, irmão. É o hack para te deixar mais inteligente, né? Você pode perguntar qualquer coisa. É como se você tivesse acesso a uma inteligência infinita. Óbvio, você faz o filtro ali, porque ele dá umas loucuras. Mas, tipo assim, na maioria das vezes ele é assertivo. Se você souber como perguntar, mas faz essa autoanálise, ó, me ajude a definir quais áreas eu seria bom para trabalhar no marketing digital. Faça perguntas para eu entender mais sobre mim. Quais meus pontos fortes, meus pontos fracos. Me ajude a fazer uma análise SWOT, que é exatamente isso. Entender minhas fraquezas, meus pontos fortes, fracos. Então, eu acho que sim, tem perfis que desempenham melhor que outros no mercado digital ou em qualquer outro mercado. Pessoas são pessoas diferentes, né? Cada um tem sua personalidade, seu perfil. E é importante fazer essa autoanálise. O que eu sou bom? O que eu gosto de fazer? O que eu devo fazer? E utilizar essas ferramentas para te ajudar. Como que a pessoa identifica isso? O que ela é bom?
Vamos dar um exemplo, tipo, usando inteligência artificial? Você pode exatamente falar isso. Eu quero entender, eu quero fazer uma análise SWOT sobre mim. Eu já fiz isso sobre mim. Eu queria saber onde eu estava errando. Quais são os meus pontos fortes? Aí você pode pedir para o chat te fazer várias perguntas, você começa a responder, e aí você consegue analisar. Você gosta mais de números, ou você gosta mais de, sei lá, de criatividade, de escrever? Você gosta de analisar mais, ou você gosta de ser mais artístico? E aí, nisso, você vai entendendo onde você pode se encaixar melhor no mercado. Tem gente que gosta de gerir pessoas. Você é um cara que gosta de gerir pessoas, né? Mas você é o cara que gosta de falar de números? Não, eu não sou bom em analítica, organização, eu sou também muito não. ruim. Eu também não. É algo que eu preciso melhorar, inclusive. Mas eu acho que começa por aí. Você tem que se autoconhecer. Entender o que você gosta de fazer. As suas forças. Todo mundo tem seus pontos fortes. Sabe o que eu enxergo sobre isso? Tipo assim, eu enxergo que todas as pessoas que elas conseguem ter sucesso extremos, ou é porque ela é extremamente boa em uma única coisa, sim, ou porque ela é meio que full stack. Na programação falam full stack, mas é o cara que sabe de tudo, um pouco de tudo. Sim. Óbvio que ele é expert em uma coisa, mais e outra, mas é o cara que sabe ver o tráfego, sabe analisar métrica, sabe um pouco de copy, sabe um pouco de edição de vídeo, sabe um pouco de storytelling, sabe um pouco de tudo. E aí ele consegue ter repertório suficiente para misturar tudo e se tornar uma personalidade única, sim, ou conseguir executar alguma coisa na hora que der zebra. Ou seja, depende só de você fazer o tráfego, só tem você. Eu acho que o cara também tem que ser muito bom em não se preocupar. Surge uma tarefa para você, não fazer a pergunta, como eu vou fazer isso? Ele tem que fazer a pergunta, quem vai fazer isso para mim? Quem é a pessoa capaz de fazer isso para mim? Porque tudo é capaz de ser feito, mas quem são as pessoas capacitadas para fazer aquilo para você? Acho que entra um pouco aí, talvez você seja muito bom em uma certa área, mas você tem pessoas muito boas em outras áreas do seu time. A nossa bateria acabou, então a gente deu uma pausa, mas a gente estava falando sobre contratação, sobre ter pessoas mais eficientes do que a gente no nosso time. Então, basicamente, é o que eu entendo. Tipo, sim, você tem que... No início, não tem o que você fazer. Sim. Ou você faz tudo, ou o negócio não anda. Exato. Então, no início, você vai ser o suporte, o tráfego, a venda, o design, o videomaker, a copy, o cara que vai ser o gestor, enfim, você vai ser tudo. Só que no momento que você começa a ganhar dinheiro, você tem que entender que o dinheiro da empresa é para ser reinvestido na empresa com pessoas, e essas pessoas elas precisam criar processos, e esses processos precisam ser eficientes para que gere resultado. Mohamed, eu sou novo, o que é um processo? Processo é tudo que você faz mais de uma vez. Então, se você tira esse celular daqui para cá, você tem que documentar. Para você tirar o celular daqui para cá, você tem que levantar com tal força e colocar ele aqui, paraná. Aí você documenta. Como que eu adiciono um produto no site? Eu vou escolher o produto, vou pegar as imagens, vou pegar o texto, vou no ChatGPT, aí você cria um step by step para você entender o que precisa ser feito. Para ser replicado. Para ser replicado. E aí você tem alguém que vai executar essa função. Que aí são sistemas e processos da sua empresa interna. Exato. Né? Porque tudo que é repetido, você consegue exatamente criar um processo, né? Tudo que é feito mais de uma vez se torna um processo. Porque vai ter que repetir em algum momento. E se precisa repetir em algum momento, você precisa ter isso documentado. Então, aí, você começa a ter uma visão mais sobre empresa. Eu acho que eu já linkei um negócio mais avançado com isso. E como você documenta isso? Através de vídeo? Através de Notion. A gente usa o Notion. E aí, dentro do Notion, vai ter, como criar uma oferta. Aí vai ter lá, o que é uma oferta? Uma oferta é isso, isso e isso. Quais tipos de oferta tem? Compre 1, leve 2, últimas unidades, frete grátis, compre X, leve Y, compre tal e leve um kit, compre 1 e leve 3. Enfim, aí você vai entender a oferta. Vai ter os conceitos, vai ter tudo para que você consiga, visualizar e falar, beleza, conforme o ISAT, ter uma boa oferta precisa disso, disso, disso e disso. E aí qualquer pessoa que entre, ela vai saber o que fazer. E aí cada pessoa que está no seu time e é melhor do que você, ela que vai construir esse processo, ela que vai melhorar esse processo, ela que vai pegar o processo lá cru e vai colocar insumos. Porque cada pessoa que está no seu time,
ela tem que entrar já com a visão de, tipo assim, como que eu treino outra pessoa para ficar no meu lugar para eu poder crescer. Porque se ela não tiver essa visão de, tipo, preciso treinar outra pessoa para essa pessoa ficar no meu lugar e eu poder crescer, dificilmente a empresa cresce num nível catastrófico. E a pessoa se torna um líder, né? Tá criando uma liderança ali e ela sabe que ela cresce, a empresa crescendo, ela cresce e consegue liderar um time, né? Sim. Ela tá empreendendo dentro do eu chamo de intraempreendedores, né? O cara olhar para o negócio e enxergar que aquele negócio pode ser uma alavanca. Porque você concorda comigo? Todo mundo quer mudar de vida. Todo mundo quer sair do ponto A e chegar no ponto B. Só que para você chegar no ponto B, você tem uma trilha. Tem esse caminho aqui que você vai percorrer até chegar aqui. E o que é esse caminho? Ou você trabalhar para alguém numa empresa bacana, você ter uma oportunidade de emprego bacana, você começar a empreender, você criar o seu próprio negócio, você melhorar o seu negócio, enfim, existem pontes que vão te levar do ponto A ao ponto B. E aí você precisa identificar, baseado nas coisas que você vem executando e no seu cenário atual de vida, o que vai ser a coisa que vai te levar para o seu ponto B. Qual é o mecanismo? Qual é o mecanismo único que vai te levar para o ponto B. Muitas pessoas, ou usam, no meu caso, eu usei o dropshipping, que eu entendi que eu poderia criar uma loja online, criar uma percepção de valor, vender um produto de R$18 a 200, mesmo que no Mercado Livre tenha, porque eu criei uma visão coletiva das pessoas com aquele produto que resolve aquela dor. Ou resolve aquela dor, ou gera, enfim, tem várias características de um produto vencedor, desde resolver realmente uma dor física, quanto FOMO, né, que é Fear of Missing Out, ou seja, apenas o medo de ficar de fora daquela tendência ou tendência, ou perceber tanto valor no seu produto que ela quer, por vaidade, por, né, pertencimento também, talvez. Por que você usa a Apple? Talvez, grande parte por pertencimento, todo mundo tem Apple, mas pelo seu ecossistema. A gente vira refém da Apple. Porque uma vez que a gente entra no ecossistema da Apple, tudo já era. É o relógio, o iPad, o computador, tudo. Então, é um ecossistema, né? E eles fizeram isso muito bem. Que tem uma sincronia, né? E essa sincronia é o que chama muita atenção. Você troca de celular, tudo que está no seu antigo já automaticamente vai para o outro. Isso é tudo muito prático, né? E te torna refém. Porque eu não vou trocar de marca de celular, porque como é que eu vou passar tudo que eu tenho de um celular Apple para um Samsung? Eu nem sei como é esse processo, mas tá vendo? Eu já nem sei como é. Agora, se for de um Apple para um Apple, é só aproximar os dois. Então, já era. Então, você se torna refém, porque é uma praticidade, um pertencimento, né? Uma comunidade também. Achei legal esse ponto, bem interessante. E você contrata pessoas, a gente falou de pessoas capazes, né? Você contrata pessoas também que não são capazes, não são capacitadas, né? Capaz, todo mundo não é capacitado, mas que tem vontade, que quer crescer. Você sabe o que é grit? Não. Grit do inglês não tem uma tradução exata, mas é o sangue nos olhos, é aquele tipo... Hustler. O cara que tipo vai fazer acontecer de qualquer maneira, porque ele tem sangue nos olhos, ele vai fazer, independente do que aconteça, ele vai fazer, e ponto final, não tem... Ninguém pode parar uma pessoa assim. Ninguém. Só Deus. Mas aí, se Deus não quiser, aí você vai... enfim. Só que assim, quando a pessoa tem grit, quando ela tem esse sangue nos olhos, quando ela tem essa vontade de crescer, a capacitação é algo simples. Porque ela aceita ser moldada. Ela aceita melhorar. É tipo o ouro. O ouro ele é fundido com fogo ali que separa o ouro do cobre, do minério, do não sei o que lá, não sei o que lá. O diamante, ele é forjado. Então, quanto mais você for moldando aquela peça, mais você for moldando aquela pessoa, mais aquela pessoa entrar na cultura, pensar como você... enxergar como você, ter o mesmo sangue que você, consequentemente você vai crescer porque você vai ter uma pessoa que vai gerar o resultado suficiente para você. Então é muito importante ter esse tipo de pessoa com esse perfil, porque é uma pessoa que vai ser leal a você, né? A gente espera, e que vai querer crescer junto, né? É melhor o cara trabalhar com você 2 anos
mas ele tá te entregando 200% dele do que ele ficar 10 anos com você entregando 14, 15%. Total. Então é melhor a pessoa, ou ela se torna um empreendedor sócio da sua empresa, ou ela passa o tempo que ela passou ali dando o máximo e crescendo, porque assim, não tem como uma pessoa ser de alta performance, uma pessoa entregar muito, uma pessoa se desenvolver e ela não ser notada. É impossível. Impossível. Se tem uma pessoa no seu time que se destacando, que gera resultado, que entrega tudo antes, que você não precisa ter dor de cabeça. É proativo, resolve o problema antes de trazer. Cara, ele chega, quebrou o copo, mas eu já enxerguei como que a gente resolve. Vamos fazer dessa e dessa forma. Confirma, posso fazer? Posso. Pá, vai lá e resolve. Ou seja, a pessoa, ela já consegue enxergar além, ela já consegue enxergar o que ela precisa fazer. E quando ela consegue enxergar o que ela precisa fazer, ela resolve o problema, ela não vem simplesmente, Mohamed quebrou o copo. Ela falou, quebrou o copo, mas eu já encontrei um fornecedor, a gente vai poder fazer isso, isso e isso. Ou ela só vai te falar, pôr o copo. Não, já está sendo resolvido. Não vai nem te trazer problema. Eu acho que é muito bom ter pessoas assim no time. É essencial, na verdade, não só ter pessoas... Acho que tem que ter o equilíbrio também. Pessoas que são muito capacitadas naquilo, que vão te desafogar e vão fazer o trabalho melhor que você. Que é aí que você cresce. E pessoas assim também. E não contratar só júnior, né? Tem que contratar pessoas pleno, sênior, que tipo, já tem uma bagagem, dependendo do nível de jogo, né, que vocês que estão aí em casa estão jogando, tipo, contratar pessoas experientes, pessoas que vocês vão realmente... Alavancar, né? E o que você vê para 2025? Você fez essa pergunta para mim e não respondeu. Eu enxergo que 2025 é um ano onde quem vai fazer e quem não vai fazer perdeu o timing de mercado. Por quê? Porque tá tudo inovando, tá tudo sendo exponencial, então cada dia a mais vai ser difícil você criar uma loja, cada dia a mais vai ser difícil você lançar um infoproduto, cada dia a mais vai ser difícil você se tornar competitivo num mercado que está em uma evolução constante. Então, se você não se atualizar, se você não estiver em comunidades, se você não estiver fazendo parte de grupos seletos de pessoas para entender o que as pessoas estão fazendo, você vai ficar para trás. Então, eu entrei lá no seu Mastermind. Cara, naquele que a gente foi lá domingo. Então, tipo assim, aquilo lá expandiu a minha mente porque eu ouvi coisas que eram óbvias. Sim. Mas o óbvio só é óbvio quando você consegue ouvir de alguém que já chegou onde você quer chegar. E aí, isso se torna óbvio para você naquele momento. Então, não é, as coisas não é que seja clicam, óbvio. Né? Tipo, fazem uma sinapse na sua cabeça e falando, caramba, é só fazer isso. Mas em relação a modelo de negócio, a tendência, o que você enxerga? O que você acha que para esse ano, o que vai ser o diferencial? O que as pessoas deveriam apostar? Eu acho que assim, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode falar referente a modelos de negócio, aí você dá sua opinião, eu dou minha opinião, eu dou os prós e os contras. Eu falei muito sobre marca pessoal. E construir uma marca pessoal, uma audiência, criação de conteúdo. Então, o que eu enxergo? Por exemplo, o dropshipping. O que é o dropshipping? É a venda de produtos físicos online sem estoque. Então, basicamente, você vende um produto físico, não é você que envia, é o seu cliente que envia é o seu fornecedor que envia para o seu cliente, você fica apenas com o dinheiro da intermediação. Ok? Beleza. Só que assim, qual que é os prós disso? Os prós é que você não precisa aparecer necessariamente. Se você aparecer, vai ser um plus e você vai conseguir vender mais. Você precisa de baixo investimento, então com menos de R$ 1.500 e acesso a um conteúdo, você inicia no mercado de dropshipping. A barreira de entrada é muito baixa. Muito baixa. Você consegue, tipo, acertar um produto e escalar uma oferta e tipo, do dia pra noite vender muito. Mas assim, você começar com 1.500 é arriscado. Não, é arriscado, mas Mas sendo realista, com margem... Porque quem começa com 1.500 não tem margem de erro. Não tem margem de erro. Não tá muito preocupado, muito ansioso para fazer virar com 1.500 e tal. Qual é o valor ideal ou é importante estar sempre entrando caixa para você investir? Como que funciona? Por que eu falo R$ 1.500? Eu vou te explicar a minha teoria dos R$ 1.500. R$ 1.500 é quando você já sabe o que fazer e você cria toda essa estrutura antes de forma assertiva.
O que eu enxergo no meu infoproduto? As pessoas, elas vão direto na parte do tráfego. Cara, o tráfego, se você criar uma campanha de CBO aberto, vai vender, irmão. Não é o tráfego. É o site, é a oferta, é para onde as pessoas estão indo, é o seu criativo. São pessoas comprando, né? Não são pessoas robôs comprando, ali. exato. Então, assim, você precisa criar uma oferta irresistível. Você precisa criar uma oferta matadora, porque baseado na sua oferta e no seu criativo, você vai vender. Só que grande parte das pessoas, eles chegam direto em fazer anúncio com site que nem tem avaliação, que não tem uma copy boa, não tem uma oferta. Porque eles acham que o tráfego é o 80-20. Mas esse é o cenário de quem já entende alguma coisa. Mas quem tá começando do zero mesmo, fala, eu quero ter sucesso no dropshipping. E eu tô disposto a investir. Porque tem gente que tem aqueles 1.500 e vai investir só aquilo, deu errado, o dropshipping dá errado. Mas é um negócio. Quanto que é pra abrir um restaurante, uma cafeteria? Você vai gastar uns 50, 100 mil reais pra abrir qualquer coisa. E tem que ter essa visão de dono de negócio, de empresa. Você tá investindo no negócio. Não é com 1.500 que talvez pode acontecer. De virar e dar certo e você acertar. No meu caso, no meu terceiro produto eu dei certo. Só que o que eu fazia? Eu vendia no orgânico. Entendi. Então você fez um caixa. Eu fiz um caixa aparecendo no meu próprio Instagram pessoal. Entendi. Eu aparecia no meu Instagram pessoal e falava, galera, tudo bem? Eu sou o Mohamed, CEO e fundador da Exat Express. E a gente trouxe inovações pro Brasil, que tem produtos de alta qualidade. Mano, eu metia o papo de vendedor ali no Stories, porque eu fazia 2, 3 vendas, eu já sabia, beleza, eu tenho 400 reais pro tráfego. Isso é legal, porque na época, ninguém fazia isso. Todo mundo vendia a estratégia de vender, ter uma máquina de vendas, que é o Facebook. Mas ele é uma máquina de vendas. Não é, mas poderiam falar isso também. Gente, cria uma marca, você tá criando uma loja. Aparece, tenta vender pros seus amigos, vender pra galera. E eu não conheço ninguém que fez isso, igual você fez. Eu fiz bem no início, porque com isso eu levantei caixa. Exato. Ninguém me bancou. Exato. Eu comecei, com R$0. Por isso que eu falo com 1.500, mas eu comecei com 0. Mas você tinha sangue no olho? Eu tinha sangue no olho, porque o que eu pensava? Beleza, se eu vender um fone, que foi o primeiro produto que eu tava vendendo, se eu vender um fone sem investir em tráfego, porque eu tô vendendo orgânico, eu vou ter 150 reais que sobra. Desses 150 reais que sobra, eu posso investir em tráfego e ver o que vai acontecer. Se você vender 10... Aí eu investi em tráfego... E às vezes, empatava. Só que você já tava girando dinheiro. Estava no 0 a 0, 0 a 0, 0 a 0, 0 a 0. E aí eu testei um produto que foi abridor de vinho elétrico e puf. Aí eu comecei a lucrar 2, 3 mil reais por dia. E aí depois só foi. Aí não pegar o dinheiro e ir pra balada. É você pegar o dinheiro e investir na empresa. Você reinvestiu, você foi reinvestindo. Mas eu acho legal, acho que se você ter uma fonte entrando ali, esteja trabalhando, CLT, tá entrando, acho que te dá mais margem de erro. Não, eu acho que eu nunca falo para as pessoas, queima a ponte. Eu tenho o perfil de queimar a ponte, vambora. Mas eu entendo que nem todo mundo tem o meu perfil, nem todo mundo vai acertar de terceira vez, na quarta vez. Porque as estrelas se alinham, né? Tem um pouco de sorte também. Tem um pouco de sorte. Tem um pouco de sorte, um pouco de time, um pouco de visão, um pouco de bagagem do que você já fez antes e você consegue... Repertório que você teve. Exato. Né? Então tem tudo isso. Mas eu acho que foi muito interessante a gente abordar isso. E eu não sabia que você começou vendendo. Não, eu comecei anunciando ali no meu Instagram, porque eu percebia que cada venda que eu fazia, eu estava mais próximo de investir em tráfego e fazer dar certo. Então eu nunca tive um patrocínio. Toma aí R$1.000. Alguém te financiou. Toma aí R$5.000 para você testar. Não, eu não tive. Eu trabalhava na mecânica. Então, e eu nem recebia salário na mecânica. Eu fiquei 2 anos trabalhando com meu pai e nunca recebi um salário. Nem R$1.000 não tinha de salário. Exploração mesmo. Eu tinha que, pedir pra ele cada vez que eu queria dinheiro. Pai, me dá R$200, me dá R$300. Como se, eu trabalhava, mas em nenhum momento ele propôs um salário. Sim. Então eu tinha que, cada vez que eu quisesse, ou usava o cartão dele, ou eu pedia para ele. Entende? Então, eu nunca tive vou guardar dinheiro, porque eu nunca recebia dinheiro. Você não tinha autonomia do dinheiro porque você não tinha dinheiro. Exato. Quando eu precisava, eu usava o cartão dele. Eu queria comprar uma roupa, usava o cartão dele. Queria ir jantar, pai, me dá o seu cartão. Mas, eu não enxergava, você tem R$1.500 por mês. Não, não tinha. Entendi. Então, isso dificultou, para eu ter caixa para iniciar. Mas o que foi a minha mentalidade?
Se o Olívio fez, Exato. eu consigo também. E quanto tempo foi esse processo de você começar a vender no orgânico e escalar esse seu primeiro produto? Eu comecei a vender no orgânico, eu conheci o mercado de dropshipping em 2022, novembro de 2022, fui impactado por novembro de 2021, eu fui impactado por um anúncio. De novembro de 2021 a março, basicamente eu criei a loja e fiquei nessa de orgânico, levantando caixa, levantando caixa, levantando caixa. E aí em março eu briguei com meu pai e eu fui pro Rio Grande do Sul. Eu morava em São Paulo. Aí eu briguei com ele, fui lá pro Rio Grande do Sul morar com meu irmão. Liguei chorando pro meu irmão, falei, cara, eu não aguento mais, eu acredito no que eu tô fazendo, eu acredito nesse mercado e eu sei que eu posso mudar de vida, só que nesse ambiente não dá. Esse é outro papo que a gente já entra, que é a questão da ambiência. E aí eu peguei, saí de São Paulo, de tudo que eu tinha aqui, e fui pro Rio Grande do Sul, fiquei trancado em um quarto, 10 meses sem sair. Pra realmente fazer o negócio acontecer. E aí, nesses 10 meses, deslanchou. Aí foi esse tempo que você foi empatando, girando dinheiro e tal. No meu primeiro mês, eu faturei R$200, no segundo mês, R$8.000, e no terceiro mês, R$127.000. E a partir do terceiro mês, já foi. Entendi. Aí, no primeiro mês, foi 0 a 0 de lucro, e aí no segundo mês, acertei o abridor de vinho elétrico, bem no inverno, assim. E aí escalou bem. Deu muito. A questão da ambiência, o que você enxerga sobre a questão do ambiente? Em vários momentos eu identifiquei que se eu continuasse em um ambiente, eu ia ficar estagnado. Como que você enxerga essa questão? Eu sou muito, muito chato com isso, muito exigente. Eu sou muito exigente com as pessoas que eu ando, com a música que eu tô escutando, com o conteúdo que eu tô consumindo. Eu sou muito chato mesmo. Tem ambientes que eu recebo convites às vezes, eu sei que estarão certas pessoas, eu não vou, porque eu sei que aquilo ali vai abaixar minha frequência, são pessoas que vão falar alguma coisa que não faz parte de mim, que são escassas. Eu sou muito chato com isso, sou muito exigente com isso. É um certo egoísmo, mas eu não tô nem aí. Eu acho que é muito importante isso mesmo, você se blindar, porque tem muita gente que vai te botar pra baixo, e as pessoas mais próximas a você, até familiares, são as pessoas que talvez menos torçam por você. Porque tem aquela história, elas saíram do mesmo lugar que você, às vezes tiveram... Isso é forte. Tiveram as mesmas condições que você, e você vai se destacar? Não. Eu não vou torcer pra você se destacar. Por quê? Porque isso meio que me obriga a ser melhor. Porque se você saiu do mesmo lugar que eu e você se destacou, por que eu não me destaco? Exatamente. Aí o que eu vou fazer? Eu vou ser negativo com você. Eu vou falar que você deu golpe, viajando, que você é salafrário, exatamente, que você enganou as pessoas, que você é guru, que você não sei o quê. Isso é uma mentalidade de escassez. Isso, essa coisa, assim, no último ano, foi a coisa que mais destravou a minha mente, que foi entender o que é escassez e o que é abundância. E escassez e abundância não tem nada a ver com dinheiro. Não, nada. Tem nada a ver. As pessoas confundem isso. E isso é algo extremamente poderoso. Porque quando você vive na escassez, tudo que você pensa é escasso. Quando você vive na abundância, tudo que você pensa é abundante. Exato. E cada vez que você tem uma mentalidade abundante, mais você cresce. E quando a pessoa que é escassa, ela vê os recursos de forma finita, né? Se eu vou vender esse iPhone aqui, mas será que todo mundo vai querer comprar? Não, mas quando você é abundante, fala assim, não, eu vou torrar de vender isso aqui. É abundância mesmo. E é isso aí vai te infectando. Se você tá num ambiente assim, você começa a ser mais negativo, você começa a ver mais dificuldade nas coisas, só enxergar os obstáculos. Então, é por isso que eu falo, eu sou muito chato, muito exigente com as pessoas que eu ando, com as informações que eu ouço, as rodas que eu convivo, a música que eu ouço. Eu não vou ouvir funk. A galera vai me xingar, mas eu não vou ouvir. Senta na cabeça da Glock. É input que eu tô... Tipo assim, pensa você... Exato. Pensa você casando com uma mulher que ela tá lá dançando, senta na cabeça da Glock, irmão. Você vai ser cancelado. Não, vamos ser sinceros. Imagina que você, daqui a 20 anos, você vai mostrar pro seu filho a sua mulher, ou você que é a mulher rebolando e dançando com uma música que senta na cabeça da Glock pro malandro de não sei o que e não sei o que lá. Tipo assim, as pessoas não têm noção, irmão. As pessoas estão totalmente perdidas. Se quiser cancelar, cancela, porque não é o meu público. Eu não quero falar com essa galera. Enquanto você tá focado em inspirar, ajudar as pessoas,
tem gente que tem esse tipo de conteúdo. E é um ambiente que você não tem que ver, você tem que cortar isso, porque isso faz parte da sua identidade. Aí, a partir do momento que você quer transcender a sua identidade, se transformar, renascer, aí você tem que ser intencional, que é o que a gente sempre fala de intencionalidade. Seja intencional com quem você anda, com quem você desabafa, com a roupa que você veste, a música que você ouve, com o que você come, porque você está construindo, você está colocando inputs. Então, acho que tudo isso faz parte da ambiência. Você chega na sua casa e você fala assim, olha, o meu estilo de vida é comer de forma regrada, não comer besteira, comer mais proteína, fazer jejum. E aí você está num ambiente que chega quarta-feira à noite, pede hambúrguer, pizza. O que as pessoas vão falar de você? Que você tá errado, você tá fazendo dieta e tal. Não é difícil fazer dieta num ambiente assim? Ninguém tá disposto a falar, não, vamos todo mundo entrar com você nessa. Vamos entrar nesse estilo de vida. Isso faz parte do ambiente. É que a cabeça do brasileiro, desde o início, ela é moldada ao fracasso. Mas acho que nem é o brasileiro, é o ser humano. Ela é moldada ao fracasso por quê? Porque o sistema molda as pessoas para enxergar dessa maneira. Exato. É tudo intencional. O sistema de educação, o ensino, é tudo para formar soldados, né? Para obedecer o que foi imposto. E vira cultural. Se você Linha falar, de produção. se você falar que você tá... Eu já passei muito por isso. Chego na minha família, eu já faço jejum há 5 anos. No começo, todo mundo criticava, isso te faz mal, isso não tá certo você ficar sem comer. Mas não, já foi mais que comprovado que o jejum, ele é super benéfico. Eu não vou entrar no mérito disso, mas tem vários benefícios físicos, mentais. Só que no início, todo mundo apontava o dedo pra mim. Isso tá errado, você tá comendo de forma errada, isso não tá certo, vai passar mal. Mas não é, entendeu? Então, acho que o ambiente faz parte disso aí. E, como eu disse, eu sou chato, eu sou exigente. E eu não ligo porque a galera acha disso. Antes de eu te perguntar a próxima pergunta, se apresenta aí que você não se apresentou. Eu sou o Olívio, a gente já se conhece há 2 anos. Eu me considero um empreendedor digital, né? Eu já tô desde 2020 no digital de fato. Comecei com dropshipping, tive agência de prestação de serviço de tráfego para e-commerce. Fiz uma análise de mercado, entrei na parte de infoproduto. Hoje eu tenho uma operação de 7 dígitos por mês de tráfego direto, infoproduto e nutracêuticos. E é isso. Eu digo que eu gosto de analisar. A galera gosta de métrica de vaidade, assim, faturei tanto. Quanto que você já faturou com o mercado digital? Eu não falo quanto eu faturei. Justamente por isso. Porque é métrica de vaidade. Exato, exatamente. Mas é o que a galera gosta de ouvir. Tipo assim, a galera não entende o que é faturamento e o que é lucro. Mas eu posso falar qualquer número aqui pra você. Você vai puxar meus dados, é a Receita Federal, entendeu? Mas é isso. Não tem muito mais o que dizer. Eu gosto de enxergar as oportunidades do mercado, empreender realmente e evoluir. A minha filosofia é estar 1% melhor aí todo dia. Como que você descreveria o Olívio? Eu sou muito persistente. Eu persisto muito. O que é persistência para você? É realmente não desistir, mas enxergar aonde eu estou errando e corrigir com o caminho, né? Corrigir com os meus erros durante o caminho. Eu sou muito comunicativo, eu gosto de comunicar com as pessoas, eu gosto de passar a mensagem. Eu fico muito satisfeito e realizado quando eu ajudo alguém. Eu não gosto de esconder nada, eu gosto de ajudar as pessoas. Eu tô começando a criar conteúdo no YouTube. Eu acho que o conhecimento que eu tenho, algo que eu sei que você não sabe ainda, pode te ajudar de alguma maneira, eu vou falar, não vou esconder. Geração de valor, né? Eu gosto de gerar valor, eu sou muito intencional com o que eu faço. Eu não sei, nunca parei pra me descrever, mas eu acho que é basicamente isso aí, eu sou muito persistente. Como você se descreveria? Nem ideia. Sério? Eu acho que você é um cara que executa muito rápido. Você acha? Quando a gente fala alguma coisa pra você, aquilo ali fica na sua cabeça e você não descansa até executar. Mas isso é questão de, horas. Se eu falo pra você, faz isso. Se você pegar o computador, daqui a pouco tá feito. Acho que você executa muito rápido. Eu também acho isso. Por exemplo, o negócio lá do Instagram. Uhum. Na hora.
Você já executou, você não perde tempo, você não fica... E você é um cara humilde pra me ouvir. Tem gente que não é. Se eu falar pra outra pessoa, com outro perfil, eu falar, não, os caras falando besteira. Não, você tem a humildade de falar a verdade. Isso faz sentido. Ou se você me ouvir. Fazer sinapses e é o negócio do peixe. Exatamente. Você come a carne e joga o espinho fora. Se servir pra você, se fizer sentido, fez. Se não fez, beleza. Exatamente. Eu tô te passando uma visão. Aí você faz a análise. Esse cara tá falando besteira. Ele tem resultado? Não tem resultado? Ele chegou onde eu quero chegar? Ou você começa a fazer, tipo, ligar as coisas. Às vezes até a pessoa com resultado, você tem que, em todos os casos, você tem que fazer um filtro e entender. Exato, exatamente. Mas você tem a humildade de ouvir. Você não vai falar assim, não quero saber. Eu acho que você é um cara assim. E determinado, acho que você é muito determinado também. Você sabe onde você quer chegar e tá disposto a pagar o preço pra chegar. E é desafiador. O que é desafiador? É desafiador a responsabilidade. E eu enxergo que as pessoas que mais têm sucesso são as pessoas que seguram mais responsabilidades. São as pessoas que resistem a mais pressão. Sim, a tolerância ao estresse. A tolerância ao estresse. Quem é mais tolerante ao estresse? Porque quantas noites eu já passei ansioso... Se eu preciso bater esse faturamento, se eu não bater, tem pessoas dependendo de mim. Quantas vezes eu já pensei que eu ia falir? Quantas vezes eu já pensei que eu ia ficar... Que era sorte. Que eu falar, nossa, eu vou ficar multimilionário, eu vou ficar... Ou passou meia hora e falou, nossa, eu vou falir. Você tá arriscando tudo. Então, nós empreendedores, a gente tem que... Não é pra qualquer um. Empreender não é pra qualquer um. É pra qualquer eu poderia ter uma vida muito mais tranquila no meu dia a dia, muito menos estressante se eu trabalhasse em alguma empresa... Se eu recebesse meu salário Mas ali... aí você vive refém do sistema, né? Mas tem gente que não se importa com isso. A gente importa porque a gente tem outro Por que perfil. que você acha que você tem essa visão? Essa visão de arriscar? Nessa visão de, sim, de arriscar, mas essa visão de entender que vale a pena pagar o preço. Porque eu sei que quanto mais você arrisca, mais recompensa você tem. Essa é a equação. Quanto menos você arrisca, menos recompensa você tem. E eu acho que a gente tem uma prepotência de achar que a gente merece mais. Você não acha que você merece mais que a população comum? Eu acho que eu mereço mais por causa que... Qual que é a minha visão sobre... Eu enxergo que Deus olha aqui para a Terra e ele entende que aqui está um caos. Com ele entendendo que aqui está um caos, ele levanta algumas pessoas. Exato. E algumas pessoas, elas recebem exatamente o tanto de poder que elas podem gerar de transformação no mundo. Então, se a minha mensagem é forte e eu sou, tipo assim, ele capacita quem ele enxerga. Todo mundo tem potencial. Eu acho que ele faísca. Ele te dá uma faísca. Como assim faísca? Fala mais sobre isso. Ele não capacita... Todo mundo pode ter a capacidade, mas nem todo mundo tem essa... Você tá aqui no sofá deitado, ele não vai te capacitar a ser um bom não sei o quê. Não, você pode ter potencial, mas você tem uma faísca interna ali. Não posso ficar deitado aqui no sofá. Você acredita que as pessoas são predestinadas? Tipo, o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo foi esforço, né? Vamos lá. Mas o Messi. Você acha que ele estaria lá de qualquer maneira? Não, o que eu tô falando é que, tipo assim, o cara já nasce com um dom. Ele nasce com a habilidade para aquilo. Só que... É desenvolvido. Foi desenvolvido. Mas eu tô falando assim, quantas pessoas você conhece que tem potencial para poder falar, para poder inspirar, mas não fazem isso? Sabe o que eu enxergo, cara? Referente a isso. Você não tem uma faísca, um negócio que você precisa fazer mais? Eu acho que sim, e eu vou falar sobre isso. Tipo, você não enxerga que algumas pessoas têm um suco? Por que as pessoas acompanham a Virgínia? Por que as pessoas assistem 500 stories por dia da Virgínia, sendo que é um conteúdo inútil? Você acha que ela tem um brilho? Eu acho que ela tem um brilho. Sim. E eu acho que as pessoas de destaque, eles têm um brilho. Por que o Whindersson Nunes é tão hypado? Por que o Neymar é tão hypado? É tão surreal, porque a época que o Whindersson Nunes viralizou no YouTube, era um conteúdo muito mais fácil de viralizar. Era outro algoritmo, então é muito subjetivo, muito difícil falar isso. Mas com certeza, o Whindersson tem um brilho. O cara ter tantos seguidores assim, e eu, particularmente, não é um conteúdo que eu acho engraçado, por exemplo. Mas eu sei que tem um público dele. O cara tem um brilho, não tem como negar. Não, tipo, você concorda que tem algumas pessoas que, tipo,
São iluminadas. Alguma coisa elas têm, a gente não tá falando se é certo ou errado. Não, sim. Porque, por exemplo, os caras estão divulgando Tigrinho, estão divulgando Blaze, estão divulgando... Mas o cara saiu lá do Piauí, do interior do Piauí, eu não sei qual cidade é, e conquistou o mundo. O cara tem um brilho, não tem como dizer que não. Não tem como falar que o cara foi sorte. Pode ter um pitada de sorte ali, de timing, de mercado, de público. Mas ele sempre foi intencional também. Sempre foi intencional. Ele sempre sabia que ele queria viralizar, que ele queria chegar, que ele queria ter audiência. Mas tem gente que tem tudo na mão e não dá certo. Por quê? Porque não tem esse brilho. Porque talvez não seja só isso. Não é só isso, óbvio. Não é só isso. Você não vai dar certo só se você... não... É muito complexo a vida, mas se você souber onde você quer chegar... Acho que a primeira coisa é o querer. Exato. Mas o querer não é... Mas querer o quê? Você tem que saber o que você quer. Você tem objetivos para esse ano? Você escreveu seus objetivos para esse ano? Eu não escrevi, mas eu tenho em mente. Você tem em mente. Então eu sugiro que você escreva. Por que você tem objetivos? Eu tenho objetivo porque eu enxergo crescimento, eu acredito no que eu faço e eu quero crescer profissionalmente para impactar mais pessoas e, consequentemente, viver a vida que eu sempre sonhei. Você quer impactar mais pessoas para quê? Por causa que eu entendo que eu só vou ficar rico o suficiente e viver a vida que eu quero viver se eu gerar valor suficiente na vida das outras pessoas, porque cada vez que eu ajudo essas pessoas a mudarem de vida, eu ganho mais com isso, porque elas vão fazer parte do meu círculo. E você quer ganhar mais com isso por quê? Você quer ficar mais rico, ganhar mais por quê? Por causa da geração de valor, por causa da expansão, por causa que as pessoas vão conhecer mais, as pessoas vão buscar mais, cada vez mais as pessoas... Mas você quer isso pra quê? Como assim? Por que você quer ficar mais rico? Justamente por isso. Para as pessoas aprenderem mais? Não necessariamente para as pessoas aprenderem mais, mas eu ficando mais rico, automaticamente eu gerei mais valor. Se eu gerei mais valor, eu transformei mais vidas. Se eu transformei mais vidas, eu fiz mais dinheiro. Então você tá num ciclo, você quer dar mais valor pra galera impactar mais pessoas e ficar mais rico, e aí você ficando mais rico, você impacta mais pessoas. Exato, é uma roda. Ou seja, tem a pessoa aqui que não sabe nada. Tem eu aqui que tem um conteúdo e que tem um mecanismo que é o dropshipping, que é a venda de produtos físicos online sem estoque. Então eu ensino essa pessoa. Quando essa pessoa tem resultado, ela se destaca, ela se torna um case. Quando ela se torna um case, consequentemente, eu tenho outros produtos na esteira que eu vendo para ela, de serviço, de tecnologia. Enfim, ela vai consumir mais conteúdos de mim, ela vai me trazer mais resultado. Então ela comprou, às vezes, um produto de 397, só que durante a vida dela, ela investiu 20, 50, 100 mil reais comigo e, consequentemente, a vida dessa pessoa foi transformada. E aí, quanto mais pessoas eu encontrar assim, mais vidas eu transformo e, através dessas vidas que eu transformei, eu fico mais rico. Tá, então você quer transformar pessoas e ficar mais rico. Exato. Mas aí que tá. Eu entendi o que você quis dizer, mas por que você quer isso? Você tem que saber por quê. Porque você quer dar uma vida extraordinária pra sua mulher? Mas aí tá ligado no, tipo... Não, tudo tem um fim, você entende? Você quer ser exemplo pras pessoas, pra sua família? Por quê? A gente não quer dinheiro por dinheiro. Porque eu fiz isso, eu escrevi meus objetivos. É que no dinheiro tem liberdade financeira, geográfica, mas aí eu não tinha entendido então a pergunta. É por isso que eu tô te perguntando, tem um final. Sim. Tipo, eu tenho objetivos, mas por que eu quero ter esses objetivos? Porque eu quero ter sucesso. Por que eu quero ter sucesso? Pra poder ser espelho pros meus sobrinhos, pros meus futuros filhos, pra construir algo relevante. Pra deixar um legado. Pra ter uma vida extraordinária, pra poder... Nada me deixa mais feliz do que poder proporcionar coisas para pessoas que estão próximas a mim. Pagar um jantar, um restaurante, dar um presente para minha mãe. Acho que o final, para mim, é isso, entendeu? A gente faz tudo isso. Na minha cabeça, eu englobo tudo isso em... No final entendeu? No final é. É por isso que aí eu tava tendo uma dificuldade para seguir a rotina, para ter horários certos, para acordar muito cedo. Porque eu não tinha clareza no que... Eu tinha clareza dos meus objetivos. Mas por que eu tenho esses objetivos? Aí eu comecei a fazer esse exercício. E isso não foi eu que inventei, né? Eu dei uma estudada aí nos últimos tempos sobre autodesenvolvimento. Eu gosto muito de autodesenvolvimento, lei da atração.
E eu me aprofundei mais nisso. Por que eu escrevo meus objetivos? O porquê que eu tenho que fazer isso para alcançar meus objetivos? Para chegar no final. Aí eu tava com dificuldade para acordar muito cedo. Aí eu pensei nisso. Para quê? Para poder ter uma vida extraordinária para as pessoas que eu gosto, para mim, ser exemplo para os meus sobrinhos, meus futuros filhos. Acho que esse é o fim, entendeu? Para eu poder receber mais, ou seja, o que eu tava falando anteriormente, que tipo, quando você se torna a pessoa que você consegue impactar outras vidas positivamente... O seu sucesso reflete no sucesso dela. Reflete no sucesso dela, mas cada vez mais que você cuida do seu corpo, você cuida do seu templo, mais Deus te abre as portas. Exato. Porque você tá capacitado para aproveitar aquilo. Uhum. E ele, tipo, não vai dar uma Ferrari para você se você for uma criança e não sabe dirigir. Exatamente. Então não vai chegar. E quando, beleza, acordei cedo, eu tô cuidando da minha saúde, eu tô cuidando do meu corpo, eu tô me movimentando, eu tô fazendo exercício, eu tô fazendo XPTO, você se desenvolveu. E quando aí você se torna desenvolve, capaz. você se torna Exato. capaz e você conquista. Porque ser multimilionário não é ter vários milhões na conta. É ser a pessoa Exato. que tem os hábitos, que tem... Exatamente. Que tem a postura, que tem o pensamento, a mentalidade de um multimilionário, né? Até parece frase clichê de Instagram, mas... de coach, mas... Se você for pensar, você nunca vai ver uma pessoa que saiu do zero e se tornou bilionária, milionária, rindo de você que está iniciando um negócio. Exato. Agora, se você olhar para o seu lado, para o seu primo, que não tem nem onde cair morto, só fica bebendo no final de semana, saindo com mulher, é a receita pro fracasso. aí ele vai lá e te critica. Exato. Ah, você vai começar isso daí não funciona, isso daí não sei o quê, e aí isso daqui entra em ambiência que a gente estava falando anteriormente. A pessoa joga as suas próprias frustrações em você e aí se torna um ambiente péssimo, negativo. Então, às vezes as pessoas mais próximas, amigos, familiares, são as pessoas que menos torcem por você e mais te colocam pra baixo. Boa, top. Cara, muito obrigado pelo papo. Curti demais, realmente foi muito bom bater esse papo com você, poder trazer esse conteúdo pra galera. Se você pudesse dar uma mensagem aí que fosse chegar para todo mundo, o que você falaria? Obrigado você pelo convite desse podcast. Eu acho que você tem que continuar fazendo esse conteúdo, porque você é um cara muito sábio, muito inteligente. Continue fazendo, gerando esse conteúdo, gerando valor para as pessoas. E acho que eu pude agregar um pouco também, trazer um pouco do meu conhecimento. E eu acho que, para você, eu vou dar um conselho prático e filosófico, subjetivo. Entenda quem você é, analise o mercado. Você quer entrar no digital, pesquisa sobre o mercado, encontra pessoas que você se identifica, pega 2, 3 pessoas, escolhe esse modelo de negócio e vai até o fim. No mínimo, por 1 ano naquele modelo de negócio. Se você não conseguiu o resultado por 1 ano, faz uma nova análise e talvez entre em outro mercado, outro modelo de negócio. Você já conhece alguém que ficou 4 anos no mercado digital e não teve sucesso? Não. Eu conheço pessoas, inclusive, que tiveram 4 anos sem resultados e depois, no 5º ano, tiveram resultado. Conheço pessoas assim. Então, óbvio, né? É muito difícil você ficar 4 anos sem ganhar dinheiro, bater na cabeça, mas não é possível. Então é isso, vai melhorando com o processo, iterando e não desiste. Só perde quem desiste. Boa. É isso. Irmão, obrigado. Tamo junto. É nóis. Valeu. Se você gostou do Exatcast com o Olívio, já comenta aí pra gente continuar gravando novos episódios, pra gente continuar compartilhando conhecimento com vocês. Deixa aí o seu maior e melhor insight do nosso podcast de hoje. E se você quer a parte 2 pra gente trazer o Olívio aí pro nosso segundo podcast com ele, já comenta aí também. Tamo junto e até a próxima.